E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai desvendar um conceito que pode ser a chave para você alcançar uma vida mais significativa, realizada e, quem sabe, até financeiramente livre. É isso aí. A gente vai mergulhar no mundo da antifragilidade. Isso. Uma ideia poderosa explorada pelo Nassim Taleb no livro Antifragile. E a gente sabe que muitos brasileiros se sentem meio presos em trabalhos que não satisfazem buscando algo a mais. É verdade. E a antifragilidade pode ser um mapa para encontrar esse algo a mais. Com certeza. É incrível como o Taleb nos provoca a repensar a forma como a gente lida com os riscos, as incertezas e até com os fracassos da vida, né? Olha só, num mundo onde tudo muda, o tempo todo ser forte ou resistente não basta mais. A gente precisa ir além, a gente precisa se tornar antifrágil. É isso aí. E para a gente entender melhor esse conceito, o Taleb usa a metáfora da tríade frágil, robusta e antifrágil, comparando cada elemento a figuras mitológicas. Legal. Damocles, Fênix e Hidra. Imagine o Damocles com aquela espada pendurada por um fio sobre a cabeça. Sei. É a imagem da fragilidade, né? A sensação de que tudo pode desabar a qualquer momento. Aham. A Fênix, por outro lado, renascendo das cinzas, representa a resiliência e a capacidade de se reerguer depois de um tombo. Uhum. Mas a Hidra, essa é diferente. Corta-se uma cabeça e nascem duas no lugar. Ela não só se recupera, como fica mais forte a cada desafio. Verdade. Essa é a essência da antifragilidade. O que me fascina nesse conceito é a ideia de que a imprevisibilidade, os erros, as crises, tudo isso que a gente geralmente tenta evitar podem, na verdade, impulsionar o nosso crescimento e nos fortalecer. Ser antifrágil não significa eliminar o risco, mas aprender a usá-lo a nosso favor. Uhum. Tipo um surfista pegando onda, sabe? Ele não luta contra a força do mar. Ah, Ele usa para ir mais longe. boa. E para você visualizar melhor isso, o Taleb usa a história de dois irmãos gêmeos. Johnny e George tinham um típico corporativo que todo mundo considera estável, com salário fixo todo mês. Já o George é taxista, a renda dele varia bastante. Cada dia é uma caixinha de surpresas. Verdade. A pergunta é, quem você acha que está mais preparado para lidar com as mudanças e os desafios que a vida joga na gente? Aposto que muita gente aqui se identifica com o John buscando essa segurança no emprego fixo. É. Mas pense bem, será que essa estabilidade toda não é uma ilusão? E se essa busca por segurança nos torna, na verdade, mais frágeis a longo prazo? A história do George, com toda a imprevisibilidade do trabalho dele, nos desafia, né, a questionar essa busca incessante por uma falsa sensação de controle. Total. E essa ideia não se aplica só às nossas vidas individuais, não. Não. Serve para sistemas políticos também. Olha só. O Taleb compara a aparente estabilidade de países com governos centralizados à robustez de cidades-estado descentralizadas, tipo a Suíça. Interessante. Ele defende que a descentralização, com a sua diversidade e autonomia local, cria um sistema mais adaptável e resistente a crises. É como se a gente tivesse vários pontos de apoio, né? É. Em vez de depender de um único pilar central. Exatamente. E para ilustrar isso, ele usa exemplos históricos fascinantes como o das cidades de Alepo e Emesa, na Síria. Elas prosperaram durante séculos, com governança descentralizada com mercados vibrantes e uma cultura de adaptabilidade. Mas com a chegada do partido Baas e a centralização do poder, essas cidades entraram em declínio. A padronização e o controle sufocaram a criatividade e a capacidade de lidar com as mudanças que eram a fonte da força delas. É verdade. E aí, pensando no Brasil, será que a gente não poderia se beneficiar de uma dose maior de descentralização? Imagina o impacto positivo que isso teria nas nossas vidas, nas nossas comunidades. Um sistema mais flexível, menos dependente de um governo central. Será que não abriria espaço para mais criatividade, mais oportunidades, mais soluções para os problemas que a gente enfrenta? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. Fica a reflexão. Vale a pena pensar sobre isso. E sabe, essa busca pela antifragilidade não se limita só a sistemas externos, não. Nossos próprios corpos são exemplos incríveis de adaptação. O Taleb conta no livro sobre uma lesão nas costas que ele teve e como ele decidiu adiar a cirurgia optando por se recuperar naturalmente com caminhadas e musculação. Nossa. É um exemplo real de como nossos corpos, quando desafiados, podem se fortalecer e se regenerar de forma surpreendente. Que legal. Isso me lembra um conceito importante que o Taleb traz no livro, a iatrogenia. A palavra parece complicada, mas a ideia é simples. Às vezes a intervenção que deveria nos ajudar acaba nos prejudicando. É como tomar um remédio para dor de cabeça e acabar com problemas no estômago. Exatamente. E a gente vê a iatrogenia em várias áreas da vida, não só na medicina. Verdade. Às vezes pais superprotetores acabam impedindo os filhos de desenvolverem a própria autonomia. Ou o governo intervindo demais na economia pode sufocar a inovação e criar dependência. Faz todo sentido. E pensando nos brasileiros que buscam uma vida melhor, será que essa busca por um emprego estável a qualquer custo,
esse medo de qualquer risco não acaba limitando as possibilidades. Será que a gente não está deixando de lado alternativas mais satisfatórias, mais gratificantes e até mais lucrativas a longo prazo? É aí que entra a beleza da antifragilidade. Não se trata de ser imprudente ou irresponsável, mas de entender que a instabilidade e o risco, quando bem administrados, podem ser a chave para o crescimento e a prosperidade. É como um músculo, se não for exercitado, ele atrofia. É verdade. E como a gente pode começar a exercitar esse músculo da antifragilidade? Boa pergunta. No livro, Taleb conta a história do Tales, um filósofo grego que usou seus conhecimentos de astronomia para prever uma grande colheita de azeitonas. Mas, em vez de simplesmente vender essa informação, ele fez algo muito mais inteligente. Garantiu o direito de usar as prensas de azeite. Interessante. Essa história é genial. O Tales não se limitou a prever o futuro. Ele se posicionou para se beneficiar da imprevisibilidade. Quando a colheita foi abundante como ele previu, ele lucrou alto com a alta demanda pelas prensas. Nossa! Se a previsão tivesse errado, ele teria perdido muito pouco. Ele usou o que o Taleb chama de opção, um conceito central na antifragilidade. Me explica melhor essa história de opção, por favor. Claro! Uma opção te dá o direito, mas não a obrigação de fazer algo. Isso é como ter o ingresso para o show. Porque pode ir se quiser, mas não é obrigado. Se o show for bom, você aproveita. Se não for, você só perde o valor do ingresso. Entendi. Então, ter opções significa ter a liberdade de escolher entre diferentes caminhos, o que te torna mais antifrágil, já que você pode se adaptar às mudanças e aproveitar as oportunidades que aparecem de repente. Exatamente. E essa lógica pode ser aplicada em várias áreas da vida, desde investimentos até a escolha da carreira. Legal. Ter opções te blinda contra as incertezas do futuro. E por falar em carreira no livro, o Taleb defende a estratégia Barbell. Sim. Que basicamente é combinar segurança com ousadia. Seria como ter um emprego estável que te garante o básico, mas ao mesmo tempo investir em um projeto paralelo, um negócio próprio, algo que te permita explorar seus talentos e buscar uma renda extra. Essa estratégia é perfeita para o contexto brasileiro, né? É. A gente sabe que a economia é instável, o mercado de trabalho é competitivo, ter várias fontes de renda e desenvolver habilidades que te permitam se adaptar a diferentes cenários é essencial. Total. E o legal é que a estratégia Barbell não se limita só à questão financeira. Não. Ela também pode te ajudar a encontrar mais significado e realização na vida. Com certeza. Imagina ter um trabalho que paga as contas, mas ao mesmo tempo dedicar tempo a um projeto que te apaixona, algo que te realize de verdade. É verdade. É ter o melhor dos dois mundos. E sabe, essa ideia de ter pele em jogo, de se arriscar, de assumir as consequências das suas escolhas é fundamental na ética da antifragilidade. Não é só buscar o benefício próprio, é ser responsável pelos seus atos e contribuir para a construção de um sistema mais justo e equilibrado. Concordo. E por falar em assumir riscos e tomar decisões, o Taleb apresenta uma ferramenta poderosa no livro, a via negativa. A via negativa. Pode parecer estranho, mas às vezes focar no que não fazer pode ser mais eficaz do que tentar prever o futuro. É como diz o ditado, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Nunca tinha ouvido falar dessa via negativa. Me explica isso melhor, por favor. Claro, a via negativa é como um GPS que te ajuda a evitar os buracos na estrada, entende? Em vez de tentar adivinhar o caminho exato, você se concentra em evitar os erros e que levam para o lado errado. É mais fácil evitar o que não queremos do que prever exatamente o que vai acontecer, principalmente num mundo tão cheio de surpresas como o nosso. Faz sentido. Mas como a gente usa essa via negativa na prática? Pensa na história do Greg Stein, um caçador de tesouros que o Taleb menciona no livro. Ele encarava cada busca fracassada não como uma derrota, mas como um passo importante para o sucesso. Nossa. Cada naufrágio que ele não encontrava era uma lição aprendida, uma informação valiosa que o aproximava do objetivo final. Que mentalidade incrível! Ele transformou os fracassos em oportunidade de aprendizado. É como se ele estivesse usando a via negativa para filtrar os caminhos errados e se aproximar cada vez mais do tesouro, né? Exatamente. Em vez de se abater pelos obstáculos, o indivíduo antifrágil usa as pedras do caminho para construir uma base mais sólida. Essa história me inspirou muito e me fez pensar no espírito empreendedor que a gente vê tanto no Brasil. É verdade. Em um país onde as coisas nem sempre são fáceis, onde a gente precisa se virar para encontrar oportunidades. Essa capacidade de lidar com a imprevisibilidade, de se reinventar diante dos desafios pode ser a nossa maior força. Concordo. A nossa cultura, com essa mistura de influências e essa capacidade de encontrar soluções criativas para os problemas do dia a dia, pode ser a chave para prosperarmos nesse mundo maluco e imprevisível. E para fechar com chave de ouro, o Taleb deixa a gente com uma provocação.
E se essa natureza vibrante, às vezes caótica da cultura brasileira, fosse, na verdade, uma fonte de antifragilidade? É mesmo. Que vantagens essa característica única nos dá? Perguntem, é algo para a gente refletir. Mas uma coisa é certa, a antifragilidade nos convida a abraçar a incerteza, aprender com os erros e buscar o crescimento constante. É um caminho para uma vida mais plana, mais significativa e, quem sabe, até mais próspera. E para nós brasileiros, que já estamos acostumados a lidar com a instabilidade, essa pode ser a chave para construirmos um futuro mais brilhante e resiliente. É isso aí. E aí, o que você achou? Se identificou com essa ideia da antifragilidade? Compartilhe suas reflexões com a gente nas nossas redes sociais. Adoraríamos saber a sua opinião. A gente se encontra no próximo episódio do The Deep Dive. Até lá!